Olá, boa tarde, meio-dia e 32. Este é o Rede Notícia Entrevista, o momento de todas as tardes, onde nós falamos sobre os assuntos que estão em pauta em Minas, no Brasil e no mundo. Nosso abraço a você que nos acompanha pelos meios de comunicação da Rede Catedral de Comunicação Católica, emissoras da Arquidiocese de Belo Horizonte, você já sabe, TV Horizonte Canal 30, Rádios Américas 107.1 e Cultura AM 830, além, é claro, dos nossos canais no YouTube e redes sociais. Juliana Lima, minha amiga, boa tarde. Boa tarde, João Eduardo Santana, boa tarde também para você. Olha só, milhares de pessoas estão deixando a capital nesta quarta-feira por conta do feriadão do Dia do Trabalhador. Por conta disso, os grandes corredores da região metropolitana, além das rodovias federais, vão receber milhares de veículos nas próximas horas. As forças de segurança fazem, até o próximo domingo, uma grande operação em todo o estado para coibir crimes e aumentar a chamada sensação de segurança no trânsito. É sobre isso que vamos falar agora com o Tenente Coronel André Muniz, do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Juliane. Boa tarde, João. É um prazer estar aqui com os senhores e senhoras, né? Levando informação aí para a sociedade mineira. Alegria é nossa em recebê-lo. Eu conheço o Muniz de quando ele tinha mais cabelo, sabe, Juliana? Então, a primeira coisa que eu perguntei para ele quando ele chegou aqui, eu falei, ô Muniz, o pessoal no trânsito ao longo desses anos está fazendo seu cabelo cair? E aí, Muniz, o pessoal está mais imprudente? Sim, a gente nota, né, em algumas situações aí, apesar de termos o carnaval, foi mais o dia da onda histórica, né, da rede histórica, foi o carnaval mais seguro, com números expressivos aí de redução. Foi bom o carnaval, foi então? Foi bom, mas a gente nota aí no decorrer do ano, os sinistros com vítimas fatais aumentando. Então a gente nota aí um desrespeito da legislação de trânsito, porque eu sempre falo, são coisas simples que a gente tem que fazer, que a gente sabe que tem que fazer, que a Polícia Militar Rodoviária fala todos os dias. Usar cinto de segurança, não exceder velocidade, não usar telefone celular, mas as pessoas insistem em cometer essas infrações e às vezes aí pagando aí com a própria vida. O Tenente Coronel, qual que é... Tenente Muniz. Tenente Muniz. Qual que é o ranking das principais infrações? Celular, bebida alcoólica, falta de cinto? Sim, nós temos, né, o ranqueamento aí, a gente nota aí, a primeira aí, hoje, né, tem batido o recorde aí a questão do celular, né? Você nota as pessoas desrespeitando muito a legislação de trânsito com relação ao uso do aparelho. Depois aí segue nas rodovias aí com relação a ultrapassagens proibidas. É uma infração gravíssima, 7 pontos no prontuário, e é uma infração que causa muita letalidade, porque são dois veículos que se colidem de frente, às vezes, muitas das vezes, e muitas das vezes aí causando a morte de muitas pessoas. Então a gente pede encarecidamente ao condutor que siga rigorosamente a legislação. E tem uma infração também, que o pessoal às vezes se confunde com a ultrapassagem proibida, é o forçar a ultrapassagem. O que é isso? É quando vem um veículo em sentido contrário, você está fazendo uma ultrapassagem proibida, vem um veículo em sentido contrário e você coloca em risco aquelas pessoas. Ele tem que desviar ali do seu veículo ali, muitas vezes acostamento e tal. Isso é uma infração gravíssima, quase R$3 mil e dá até a suspensão do direito de dirigir aí após um processo. Agora meio-dia e 36, Tenente, a pessoa que está viajando agora, está assistindo o jornal, está almoçando e em seguida vai pegar o volante e vai principalmente para as regiões litorâneas de Rio, Espírito Santo, que está mais próximo da gente aqui, para aproveitar esses 4 dias de feriado. O que a pessoa precisa saber na hora de sair de casa? Primeira coisa, policiamento rodoviário, né, a Polícia Militar Rodoviária, ela fala para a pessoa fazer um planejamento da sua viagem. Hoje nós temos aplicativos, né, mapas, Waze, Google. Você consegue planejar ali, até mesmo ao vivo ali, se tem algum acidente ou se tem quanto tempo que você vai gastar. Então, esse planejamento, ele é fundamental. Após o planejamento, dá uma verificada no seu veículo, questão de equipamentos obrigatórios, luzes do veículo, uma situação que pega a gente de surpresa, né? Você está transitando, pega uma chuva e você vai ver que não fez a manutenção preventiva, o limpador do para-brisa está ruim. Isso causa um risco muito grande para você que está conduzindo o veículo, as pessoas que você ama, que estão ali com você, e as outras pessoas que não têm nada a ver com, às vezes, a sua irresponsabilidade de não fazer essa manutenção. Então, a manutenção do veículo, luzes, pneu, né? Todo pneu tem uma marcazinha, você sabe que tem uma marca que chama TWI?
É uma borrachinha que tem ali no meio dos sulcos do pneu, existe TWI, é uma marquinha. Quando chega, o pneu vai desgastando e chega nessa marca, está na hora de trocar o pneu. Então, qualquer pessoa leiga, qualquer pessoa... Ou seja, é o que indica que o pneu tá ficando careca. Isso, né? Você foi falar da minha careca aqui, então é o que indica da careca. Mas são dicas simples, né, que salvam vidas. Após o veículo, né, você fez um planejamento, foi para o veículo, verifica as suas questões de documentação. Se a sua carteira está em dia, né, documentos do veículo estão em dia, porque, né, se às vezes se deparar com uma fiscalização, às vezes você esqueceu de fazer um pagamento de alguma taxa, alguma coisa, seu veículo às vezes será removido aí por falta de licenciamento. Então são coisas simples que a gente pede todos os dias para esse condutor, essas pessoas fazerem. Tenente, a pergunta de 1 milhão. Existe melhor horário para viajar durante esses feriadões? Como eu disse aqui, o planejamento faz parte, né, da nossa rotina. A Polícia Militar Rodoviária, nessa operação de feriado, Dia do Trabalhador, nós colocamos em conjunto com o Batalhão de Meio Ambiente 2.000 policiais em operação, né, todo o efetivo administrativo também, para garantir essa segurança. Mas no planejamento, né, você falou de horário, hoje em dia está muito diversificado. O que é, então? Usar as ferramentas digitais a nosso favor. Com o mapa você consegue planejar, inclusive tem algumas ferramentas que você consegue verificar qual o período de maior fluxo de veículo, tempo, né, gastos na rodovia, no trânsito. Então, é usar essas ferramentas para ver o Mas, por exemplo, o pessoal que está gasto. saindo, né, vai pegar o feriadão, sair hoje no final da tarde, ou de repente esperar o comecinho da madrugada, né, de hoje, é melhor a madrugada, considerando o fluxo de veículos, pelo que vocês têm acompanhado nas rodovias? Como eu te disse, as ferramentas digitais amparam muito o condutor a fazer esse tipo de planejamento, mas vai depender também da pessoa. Às vezes, se ela vai dormir bem, se for pegar de madrugada, ela tem que dormir bem, porque às vezes a pessoa, né, não dorme bem, vai pegar esse veículo de madrugada e vai colocar em risco por causa do sono. Então, são essas situações. Ela vai ter que avaliar todo um contexto para verificar qual realmente é o melhor horário. Hoje em dia eu falo que assim, né, o fluxo de veículos, o número de veículos está muito grande, né, tem crescido a cada ano, então é fazer esse planejamento mesmo. A gente sabe que tem os picos, né, de 17 horas até as 20 horas ali, às vezes esperar um pouquinho, sair um pouco mais tarde, é o ideal. Tenente Muniz, agora 12h40, quais são as ocorrências que mais aparecem nas estradas durante feriado? As ocorrências, né, como eu te disse aqui, são o desrespeito à legislação de trânsito, né, o excesso de velocidade. Nós estaremos usando... É o principal, né, o excesso de velocidade. Nós estaremos usando radares aí, né, em toda a operação. Vamos estar também utilizando aí o etilômetro. A gente sabe que alguns aí extrapolam na bebida aí. Esses dias parei numa blitz aqui na Avenida Silva Lobo. Estão usando agora um etilômetro diferente, né, Tenente? A gente sopra e se ele fica vermelho, aí que a gente faz aí o exame do etilômetro, né? Faz um pré-exame de etilômetro. Sim, existe um etilômetro que a gente utiliza, a Polícia Militar comprou, chama etilômetro passivo. Ah, sim. É para fazer uma triagem, porque às vezes nem toda pessoa precisa se utilizar aquele etilômetro normal. Então você faz uma triagem ali, aquelas pessoas que negam a soprar o etilômetro ou que dá vermelho lá, como você falou, acende uma luz vermelha, ela é direcionada ao local de abordagem para soprar o etilômetro normal. Ou seja, soprou o etilômetro comum, não ficou vermelho, na maioria das vezes vai passar, né? Sim. Outra informação importantíssima, se recusou a soprar o etilômetro, é a mesma multa de dirigir embriagado. O mesmo valor, quase R$3.000, 7 pontos no prontuário. E outra coisa, toda pessoa que sopra e dá embriaguez ou se nega a soprar, ele vai ter um processo junto ao Detran e vai ter a suspensão da carteira do direito de dirigir por 12 meses. Então, aquela pessoa que depende da habilitação para trabalhar, ela vai ter a sua carteira suspensa. Então, a gente, né, concita a todos e sempre falamos aí, o ideal é não conduzir veículo e dirigir ao mesmo tempo. Não dirigir e beber ao mesmo tempo. Tem pontos específicos que a Polícia Militar Rodoviária vai estar? Nós temos mais de 100 postos policiais, né? Além desses postos policiais, nós temos as blitz itinerantes, onde a gente está fazendo patrulhamento, verifica uma suspeição, né? Não só a questão de trânsito, mas a Polícia Militar Rodoviária, ela combate o crime também. A gente tira aí todos os anos aí foragidos da justiça, estupradores, né? Pessoas ligadas ao roubo de carga e contrabando, descaminho. Então, são infinitos os crimes aí que a gente está aí
garantindo a segurança da sociedade mineira aí. Tenente Muniz, então, para concluir essa nossa conversa, planejar e não sair da linha, né? Planejar, cumprir rigorosamente a legislação, porque a gente nota o seguinte, uma olhada na tela de telefone celular, você perde o seu campo de visão, você pode vir a capotar esse veículo e vir a perder a vida. Então são detalhes simples na condução do veículo, é que vai fazer você chegar no local e aproveitar o feriado com responsabilidade. Muito bem. Tenente André Muniz, da Polícia Militar Rodoviária, muito obrigado pela presença aqui conosco. Seja sempre bem-vindo, você sabe que essa casa é sua. Muito obrigado a todos, obrigado pela oportunidade. A gente está aí para servir vocês, tornar Minas Gerais um melhor estado para se viver. Sabemos disso. A gente vai para o intervalo e volta já. Meio-dia e 46 de volta com Rede Notícia. Carlos Drummond de Andrade costumava dizer em alguns de seus poemas que as igrejas de Minas estavam sempre de costas para o trem. E é sobre isso que a gente fala agora. Desde o ano passado, moradores da região metropolitana de Belo Horizonte estão se mobilizando para pressionar o poder público, tanto na esfera municipal, quanto estadual, quanto federal, pela volta dos trens de passageiros. A maioria deles administrados por mineradoras. No caso a Vale, esses trens que podem voltar a passar a região urbana, atendendo pelo menos 20 cidades aqui da Grande BH. Além de outras cidades do interior, como Divinópolis, por exemplo, Pará de Minas, Sete Lagoas, Itabira, João Molevade, que já recebem o trem da Vale Vitória Minas, e também Ouro Preto e Conselheiro Lafayette. E existe um movimento organizado da sociedade civil que quer representar essa luta, e é sobre isso que a gente conversa agora com a Cristina Oliveira, que é do movimento de volta do trem de passageiros. Ô, Cristina, prazer conhecê-la, muito obrigado pela presença, boa tarde. Prazer é meu e eu agradeço muito essa oportunidade da gente poder falar do nosso movimento. Ô, Cristina, um movimento que começou tímido, a gente pode dizer assim, né? E que agora ganhou uma proporção gigantesca. Como é que vocês avaliam essa subida desse movimento? Como é que ele ganhou aí a mídia e ganhou os corações de todo mundo? O nosso movimento iniciou em outubro do ano passado, então ele é um movimento muito curto, né? Muito novo. É bebê ainda, né? E a gente foi participar da audiência que a NTT chamou para discutir a renovação automática da concessão com a VLI. E já naquele dia nós nos posicionamos contrário a isso, porque a VLI até então tem sido uma má prestadora de serviços, tanto que ela quer entregar muitos quilômetros de linha, porque, segundo ela, não dá lucro. E aí, se não é vantajoso, ela quer devolver isso para o governo. E nós nos colocamos, né, contrários a isso, porque achamos que a nova empresa que for assumir a concessão precisa estar integrada numa proposta ampla de mobilidade, porque nós defendemos o trem como uma alternativa para a mobilidade da região metropolitana. Não é apenas o que já estava garantido nos contratos dos últimos 30 anos, o chamado um par de trem diário. Então, nós já ficamos 30 anos sem esse trem. Esse trem, no contrato de concessão, ele era previsto e a Vale não cumpriu ou não teve uma articulação para que tivesse um operador de trem de passageiros. E no caso, a bem da verdade, o VLI ele é um transporte de carga praticamente, somente de carga, não de passageiros. A gente vê a VLI passando aí pelas linhas férreas da região metropolitana, está carregando minério somente, né? Exatamente, mas no contrato existia uma cláusula que era necessário deixar o direito de passagem, garantir o direito de passagem para um trem de passageiros. Então não era para a gente ter ficado 30 anos sem trem. Ou somente com a linha Vitória Minas, no caso, né? É que é um trem de turismo. Nós achamos que tem que ter trem de turismo, sim, mas a nossa luta é pela mobilidade urbana. Então é importante destacar isso, então. O trem Vitória Minas ele é considerado um trem de turismo, não sim. Um trem de passageiros. É um trem de passageiros, mas de turismo. Entendi. Ô, Cristina, esse trem metropolitano, ele afetaria quantas cidades? Vocês acreditam que quantas pessoas seriam beneficiadas com isso? Olha, toda a região metropolitana pode ser beneficiada porque o trem não beneficia apenas a cidade que tem a estação. Às vezes,
no entorno da estação tem várias outras cidades. Então, as pessoas se deslocariam da sua cidade, iriam até a estação e chegaria em Belo Horizonte. Que a dificuldade da região metropolitana é muito grande para chegar em Belo Horizonte e depois voltar para casa. Que hoje a gente tem engarrafamento em todas as cidades metropolitanas. É impressionante quando você pega a própria 381, né, quando você vai pegar a pé, as BRs ficam congestionadas. Entendi. Ô, Cristina, o que vocês veem de dificuldade hoje para colocar isso em prática? Como é que está o diálogo aí com governos federais, estaduais, municipais? A gente conseguiu, até agora, 8 reuniões com o Ministério do Transporte e 3 conjuntas com o Ministério das Cidades. Então, nós achamos que isso é muito positivo, porque a cada reunião vem um degrau, né? Um degrau dessa luta que é muito, muito grande. Então, a cada reunião a gente sobe um degrau. E na última audiência que teve, né, a primeira audiência que aconteceu em Contagem, o Ministério do Transporte anunciou que estão vendo também a possibilidade do trem regional até Sete Lagoas. Porque o que a gente começou a discutir muito timidamente, era apenas o trem metropolitano e iniciaríamos pelo trecho Betim-Belo Horizonte. Então, Um trecho muito curto, né? Um trecho curto, a ferrovia está pronta. Bom, mas aí com o próprio governo federal, nós fomos ampliando isso para um trem regional. Porque o Ministério do Transportes cuida do trem regional, o Ministério das Cidades que cuida do trem metropolitano. E esse trem regional teria um trajeto maior, né? Seria Belo Horizonte. Aí nós enviamos uma proposta para 4 trens regionais. Sim. Belo Horizonte até Divinópolis, Belo Horizonte até Sete Lagoas, Belo Horizonte até Ouro Preto e Belo Horizonte até Conselheiro Lafayette. Então, todas essas cidades, né, teriam a passagem do trem e as cidades do entorno também seriam beneficiadas. Você falou aí do Ministério do Trabalho, falou do Ministério Transporte. Ministério do Transporte, Ministério das Cidades e Governo de Minas. Pois é, o governo de Minas, nós tivemos uma experiência ruim numa reunião que teve junto com técnicos do governo de Minas Gerais. Os técnicos não demonstraram interesse pelo trem metropolitano. O governo está fazendo o seu plano ferroviário estadual, mas priorizando a carga, o transporte de carga. E a gente não vê nenhum problema em ter, na mesma linha, inclusive, ter horário para carga, horário para passageiros. Isso não é empecilho ter a carga. Ou seja, isso é o entrave, seria o entrave, então, por enquanto, nesse diálogo. Por enquanto, o diálogo com o governo estadual ainda está muito tímido. Ele precisa avançar, porque os projetos ferroviários, eles são negociados, né, entre governo federal, estadual e também as próprias prefeituras. Hoje nós estamos nesse momento de ter o poder institucional participando desta reivindicação. E as mineradoras? Porque, querendo ou não, são elas que usam, né, no momento, esses trechos. Teve alguma manifestação delas? Não, as mineradoras até agora são as únicas que utilizam, né? E se você anda pela região metropolitana, você de vez em quando vê vários trens, até carregados, estacionados um bom tempo. Então, elas não utilizam a linha o tempo todo. A gente não tem nenhum contato com mineradora. Ô, Cristina, uma dúvida que eu tenho pessoalmente, porque eu tenho menos idade, então eu não peguei bem essa época do trem, né? Eu sei do que me ouviram falar e do que me contaram. Por que os trens pararam de funcionar? Pois é, tem gente que acha que é uma lenda urbana. Que eles funcionavam, né? Que eles funcionavam. E eu vivi esse trem. Eu estudei aqui na PUC. Eu sou aluna, sou ex-aluna da PUC. E vinha de Contagem para estudar à noite de trem. O trem passava no Bernardo Monteiro, não tinha metrô ainda, parava ali onde é a estação. Essa estação do metrô que tem aqui do Gameleira. Chama? Gameleira, né? Então, ele existia, os pares, eram 2 pares, né? Eram poucas viagens. Por isso que ele andava lotado, né, mesmo. E por que ele parou? Porque a concessão que foi feita
garantiu, né, tinha uma cláusula garantindo o direito de passagem, mas a população não acompanhou isso e o governo também não fez essa cláusula ser cumprida. Não houve um incentivo, a população não quis, juntou dois fatores negativos. Eu acho que a população não sabia como reivindicar, porque se hoje a gente não tivesse feito, tendo esse movimento, a renovação ia ser feita automaticamente e do mesmo jeitinho que foi o outro contrato. Então, nós não teríamos a possibilidade, né, o que nós estamos cobrando, é que o novo contrato incorpore o trem de passageiro como alternativa à mobilidade. Então, não são 2 pares por dia, como, por exemplo, está garantido no contrato que foi firmado com a MRS. A MRS já renovou o contrato. A VLI que está em processo. Então, a MRS já no seu contrato está lá, ela tem que dar o direito de passagem para 2 trens diários. Então, quer dizer, o trem de passageiros na MRS, em tese, está até mais rápido, né? Porque agora precisa arrumar uma operadora que faça, né, que opere o trem de passageiros. Ô, Cristina, a gente está caminhando para o final, mas queria que você deixasse aqui como é que as pessoas acompanham esse movimento. Tem um Instagram, tem um abaixo-assinado, o que você indica? O povo participar de audiência, para a gente poder fazer isso crescer, né? Acompanhar essa luta de vocês. Exatamente. O nosso Instagram é o Volta Trem de Passageiros, @ Volta Trem. Volta Trem de Passageiros. E nós estamos, nesse momento, tentando convidar, né, chamar os prefeitos para essa luta. Estamos tentando marcar reuniões, inclusive com o prefeito de Belo Horizonte. É muito importante que Belo Horizonte seja a liderança nesse processo, porque todos os trens passam por Belo Horizonte, né? Então, nós vamos ter uma audiência dia 8 de maio, às 13h30, uma reunião na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Já tivemos em Contagem, no dia 15 já vai ser em Santa Luzia. Então, a engrenagem aqui para a participação das prefeituras começou a funcionar. Mas nós precisamos que o prefeito também se manifeste formalmente para o governo federal, reivindicando esse trem conosco. Muito bem, Cristina Oliveira, do movimento SOS Vargem das Flores, e pela volta do trem de passageiros da Vale na região metropolitana. Cristina, obrigado, seja sempre bem-vinda, viu? Prazer foi meu e pode me convidar outras vezes, porque sempre tem novas atualizações. A gente vai falar muito de trem aqui ainda. Ô, Cristina, muito obrigada, gente. Olha, este foi o Rede Notícia. Agradeço também você pela sua audiência. Siga a Rádio América. Siga agora na Rádio América com o programa Vaticano. Na TV Horizonte, é a vez do Bola na Rede com o Júnior Brasil. Um abraço, João Eduardo Santana. Tô falando do Júnior, tô lembrando do Júnior, falando do você. João Eduardo Santana. Isso é a atenção pro feriado, né? A gente Eu vou estar aqui trabalhando, você, João? Eu também. Então é isso, amanhã estamos aqui. Com a graça de Deus. Pra você que vai curtir o feriado, bom feriado, fique conosco. Um abraço pra você. Deus te guarde nessa quarta-feira.